Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Reinos. As tarifas caíram drasticamente nas últimas décadas. Mas hoje, quase 90% do comércio global é moldado não por tarifas, mas por regras técnicas. No episódio anterior, exploramos por que os sistemas de normas frequentemente falham, prendendo os países em ciclos de baixa qualidade e altos custos. Mas como isso se manifesta na prática? Para uma empresa que tenta exportar, pode significar pagar repetidamente pela mesma certificação. Para um hospital, pode significar a diferença entre uma cirurgia segura e uma complicação evitável. Este é o segundo episódio da minissérie Relatório de Desenvolvimento Mundial 2025, Normas para o Desenvolvimento. Hoje focamos nos capítulos 4 e 5. Eu estou muito feliz em estar aqui. As normas agem como motores invisíveis do crescimento econômico e do desenvolvimento humano. Elas definem quem realmente pode participar dos mercados globais. Elas também garantem a qualidade da saúde e da educação que recebemos todos os dias. Mas há um ponto de atrito claro. Quando essas normas são mal concebidas ou quando não correspondem à capacidade real de um país, elas acabam se tornando barreiras, o que exclui nações em desenvolvimento do comércio e negam serviços básicos a populações vulneráveis. Agora faz sentido, é uma faca de dois gumes. Hoje vamos explorar dois espaços vitais para os formuladores de políticas. Primeiro, olhamos como navegar a complexa e emaranhada teia de padrões do comércio global, do capítulo 4. Depois, conectamos isso ao capítulo 5. Examinamos por que adotar uma abordagem gradual e orientada a processos para padrões em saúde e educação é fundamental para construir capital humano. Vamos começar pelo comércio. A forma como o mundo regula o comércio transformou-se completamente. A maioria das pessoas assume que as tarifas são as maiores barreiras para fazer negócios além das fronteiras, mas os dados mostram outra realidade. Entre 1996 e 2021, as taxas tarifárias médias de nação mais favorecida, na verdade, caíram 44%. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, as medidas técnicas não tarifárias, ou MTNs, dispararam. A parcela do comércio global regulada por essas regras técnicas subiu de menos de 15% no final dos anos 90 para quase 90% na década de 2020. Hoje, exportadores de produtos agrícolas e alimentares encaram numa média de mais de 15 regulações técnicas distintas apenas para entrar em mercados estrangeiros. E aqui está a dificuldade que os formuladores de políticas enfrentam. Cumprir todas essas regulamentações fragmentadas é um obstáculo financeiro enorme. O custo de certificação e conformidade com regulações técnicas estrangeiras pode atingir $425 mil por empresa em países desenvolvidos. Esse cargo é absurdamente pesado para empresas locais. De fato é. E os exportadores estão sobrecarregados por normas privadas que se sobrepõem. Veja os produtores de café, por exemplo. Eles encaram 4 certificações principais. Os critérios para essas certificações coincidem entre 42% e 71%. No entanto, esses produtores muitas vezes precisam pagar por auditorias distintas para cada uma delas. Vemos o mesmo problema na manufatura. Considere um manufatureiro têxtil em Paquistão. Eles relataram gastar cerca de $5 mil anualmente para cada um dos 15 padrões de sustentabilidade e rotulagem diferentes exigidos por compradores globais. O plano político diz que a compreensão é simples, mas na prática, as empresas são forçadas a pagar por auditorias redundantes que cobrem exatamente os mesmos critérios. Isso parece exaustivo para qualquer negócio. Mas é aqui que a coisa fica interessante. O relatório descreve ações políticas específicas para corrigir isso, começando por construir uma infraestrutura de qualidade doméstica. Certificação é cara demais quando a capacidade doméstica é baixa.
Essa é uma percepção crucial. Veja o contraste na capacidade de auditoria. A Etiópia tem menos de 100 auditores para os padrões ISO. Enquanto isso, a Alemanha tem 12.000. Expandir testes e auditorias locais significa que empresas locais não precisam enviar amostras de produtos para o exterior. Essa mudança simples reduz muito os custos. Ter a infraestrutura por perto muda tudo. A próxima solução é aproveitar o investimento direto estrangeiro, ou IDE. O IDE pode transferir tecnologia e práticas de qualidade de forma direta, desde que a capacidade local acompanhe o ritmo. A Tunísia é um exemplo perfeito disso. O setor de componentes automotivos deles emprega mais de 90.000 pessoas. Esse setor tem crescido 10% ao ano desde 2010. Empresas estrangeiras introduziram padrões globais, como o ISO 9001 e métricas ambientais específicas diretamente nas cadeias locais de suprimentos. O resultado foi um crescimento local massivo. E, para amarrar tudo, os formuladores de políticas são aconselhados a buscar o alinhamento estratégico. Eles precisam alinhar as regras domésticas com os padrões internacionais e criar acordos de reconhecimento mútuo. Isso poupa as empresas locais de testes duplicados e abre mercados regionais. Isso cobre o lado econômico do capítulo 4. Agora, o capítulo 5 nos traz ao capital humano. Estabelecer padrões adaptáveis e orientados a processos é tão importante para a saúde quanto para a educação. O relatório menciona o princípio da capacidade faseada. Estabelecer padrões altos demais para o nível de recursos de um país, na verdade, pode restringir o acesso. Os dados sugerem que os países alcançam os melhores resultados ao alinhar normas à sua capacidade atual de aplicá-las. Primeiro, expandem a cobertura e depois elevam o nível. E essa é a parte que eu adoro. Vemos isso perfeitamente no setor de saúde da China. Começando em 1965, a China enfrentava uma grave escassez de profissionais de saúde para 80% de sua população rural. Em vez de esperar por médicos completamente treinados, eles enviaram paramédicos, que ficaram conhecidos como médicos descalços. Esse programa cresceu para aproximadamente 1,6 milhão de pessoas em 1975. E em vez de exigir diplomas médicos completos, eles os treinaram usando um manual prático e orientado a resultados, focado em cuidados primários. Essa norma adaptável ajudou a aumentar a expectativa de vida da China para 63 anos em 1978. Então, conforme a capacidade do país cresceu, o padrão foi oficialmente elevado em 1984. Os paramédicos tiveram então que passar por testes formais para se tornarem médicos de vileja com certificados. É um exemplo brilhante de escala ao longo do tempo, mas há outra lição importante aqui sobre os tipos de normas que usamos. Normas de insumos devem ser combinadas com normas de processos. Deixe-me explicar a armadilha de reformas baseadas apenas em insumos. Por favor. Em 2016, o Paquistão reformou seu recrutamento de professores no setor público. Eles passaram a exigir uma pontuação mínima em um teste padronizado. Os novos contratados tinham muito mais chances de possuir títulos de pós-graduação. O diploma é uma norma de insumo. Entanto, os resultados de alfabetização e aprendizagem dos números dos alunos, na verdade, caíram. A reforma falhou em melhorar a maneira como os professores realmente ensinavam em sala de aula. Isso faz todo sentido. Você pode ter as melhores credenciais, mas o processo real de ensino importa ainda mais. Em contraste, o relatório destaca o sucesso dos currículos adaptáveis. Na educação, os currículos acabam avançando mais rápido do que o aprendizado real do aluno. Exatamente. O programa da Índia, Teaching at the Right Level, ou TARL, é um modelo fantástico. Ele foca em ensinar as crianças no nível atual de competência, ao invés de forçá-las a um padrão uniforme de nível de série demasiado ambicioso. No estado de Uttar Pradesh, os acampamentos de aprendizagem TARL dobraram o número de crianças que conseguiam ler um parágrafo ou uma história. Essa é uma melhoria enorme, apenas adaptando o processo à criança. O relatório também aponta o poder transformador de benchmarks e checklists. Isso parece altamente acionável.
Extremamente acionável. No Brasil, o Estado do Ceará alinhou seu currículo, as expectativas dos professores e o financiamento municipal em torno de um indicador claro. A regra era simples: cada criança deve saber ler e escrever até o final do segundo ano. Ao monitorar sistematicamente esse único padrão, o Estado elevou seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou pontuação do IDEB, de 3,2 em 2005 para 7,7 em 2023. Nossa, a pontuação mais do que dobrou nesse período. E vemos um sucesso parecido com checklists de processos de saúde. Protocolos padronizados são intervenções de baixo custo e de alta eficácia. Um teste global em 8 hospitais do checklist de cirurgia segura da OMS reduziu as complicações cirúrgicas em 36% e as mortes em 47%. E isso apenas usando um checklist. Da mesma forma, quando o Quênia introduziu o checklist padronizado de inspeção conjunta de saúde, as instalações de saúde inspecionadas aumentaram suas pontuações de conformidade de segurança para 41%. Isso se compara a 35% das instalações de controle. Em prática, isso parece uma clínica local que segue apenas uma lista de verificação diária para garantir que o equipamento esteja sanitizado. É simples e salva vidas imediatamente. Cobrimos assuntos essenciais hoje. Para alavancar as normas com sucesso, os formuladores de políticas devem realmente balancear a integração global com as realidades locais. No campo econômico, isso significa harmonizar regulamentações comerciais e investir na capacidade de auditoria doméstica. Isso evita que normas se tornem barreiras comerciais. Estamos, em última análise, falando sobre moldar as regras para elevar a população em vez de retê-la. Seja garantindo que uma empresa local possa arcar com a certificação de seus produtos para um mercado global, ou garantindo que uma clínica rural tenha um checklist prático para salvar vidas, as normas são a base. As nações em desenvolvimento devem participar ativamente dos órgãos internacionais de definição de normas para garantir que essas regras reflitam suas prioridades. Quando os países constroem capacidade passo a passo e focam em processos que funcionam na prática, eles desbloqueiam imenso potencial para o comércio e o bem-estar humano. Com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.